Oi, gente! Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo de hoje vai ser mais para conversar um pouquinho com vocês, né? Como vocês viram aí no título e na capa do vídeo, estamos com o Covid. Eu e a neném pegamos Covid. Eu acredito que eu tenha pegado primeiro, né? O Rafa não está, fizemos o teste, né? Eu fiz, o Rafa. A gente fez aquele teste de farmácia, né? Que a gente compra e faz em casa. O meu deu positivo e o do Rafa deu negativo. Graças a Deus ele não pegou. E a neném, levamos ela no hospital e o dela deu positivo. E aí eu vou explicar pra vocês mais ou menos como que aconteceu, né? Eu acabei que não postei nada aqui no canal, fiquei uns dias mais off, né? Por conta disso. E aí eu vou contar pra vocês agora como que foi que aconteceu. Eu fui a primeira a ter os sintomas. Enfim, vou explicar pra vocês. No último vídeo, que foi gravado há quase uma semana atrás, hoje é sexta-feira, o último vídeo foi gravado aí no aniversário do JP, né? Que vocês viram. E ele foi gravado no sábado passado. E no final do vídeo, eu conversando com vocês, eu falei, ai, gente, não tô me sentindo bem. Tô sentindo que eu tô ficando gripada, até achei que eu tava com febre, medi e não estava, né? Até falei isso pra vocês lá no vídeo. E aí, depois daquilo, gente, fui piorando. Na verdade, o meu primeiro sintoma foi na sexta-feira, um dia antes da festa. Na sexta-feira, eu tava sentindo a garganta um pouco arranhando, sabe? Mas nada assim, nossa, não tô bem. Tava sentindo a garganta arranhando. Sabe quando você sente que você vai ficar resfriado? Era isso que tava acontecendo. Enfim, aí chegou o sábado, isso na sexta de noite, né? Eu comecei a sentir um pouquinho assim. Foi até aniversário do meu sogro, a gente tinha ido pra lá. E eu falei, ai, minha garganta tá arranhando um pouquinho. Só que como era à noite, tava ventando um pouco e eu saí com o cabelo molhado, eu achei que tivesse sido isso, né? Mas enfim. Fizemos um churrasco lá na casa da minha sogra na sexta-feira de noite, ficamos lá até meia-noite e viemos para casa. Quando foi no sábado de tarde, foi o aniversário do JP. Durante o dia foi uma correria, até tinha comentado com vocês, né? E aí de tarde a gente foi para o aniversário do JP. E aí continuei, né? A garganta arranhando, o nariz parecia que queria entupir, e eu falando, acho que eu vou ficar resfriada. Chegou no final do vídeo, contei pra vocês, gente, viemos embora, não tô legal, tava já com dor de garganta, nariz totalmente entupido, muita dor de cabeça, muito cansaço, dor, assim, sabe? Um peso no corpo. Enfim, finalizei o vídeo com vocês no sábado de noite. Depois que eu finalizei o vídeo, gente, começou muita febre, no sábado de noite, durante a madrugada, de sábado para domingo. E domingo eu passei o dia derrotada. Eu passei o dia todo tendo febre e não imaginava que era Covid. Eu imaginava que era uma gripe muito forte. Fiquei até de máscara no domingo, precisei ir na feira de manhã, fui no mercado, mas depois, gente, eu passei o dia dormindo, deitada e de máscara o tempo todo, tanto em casa quanto fora. Achando apenas que era uma gripe forte e não queria passar nem pra neném e nem pro Rafa. Fiquei de máscara em casa. Pois bem, passei o domingo ruim. Quando foi na segunda-feira, iniciaram as aulas da neném. Eu até falei pro Rafa, nossa, tô chateada no domingo, que eu queria gravar, né, a preparação, arrumando a bolsinha dela, queria gravar assim, sabe, a volta às aulas da neném pra postar aqui no canal. E eu falei pra ele, só que eu tô tão mal que eu só quero cama, né, e fiquei o dia inteiro deitada. Quando foi no domingo de noite, arrumei a mala dela rapidinho assim, sabe, e fiquei quietinha em casa. Quando foi na segunda-feira, de manhã, teve a reunião da escola dela. Participei da reunião, gente, porque eu não imaginava, não sabia que era Covid, de verdade. E fui pra reunião dela de manhã e de lá ela ficou pra aula, né? E aí a gente iria buscar ela só no final do dia. E foi assim que aconteceu. Participei da reunião, acabou a reunião começou umas 8 horas, foi até umas 9 mais ou menos, antes das 9. Aí eu vim pra casa e ainda assim, sabe? Falei, ai, não tô legal, vou ficar mais quietinha hoje. E assim eu fiz.
Quando foi 4h30, fui buscar a neném na escola e ela estava tossindo. Mas, na verdade, voltando um pouco, ela já estava tossindo no sábado. Ela já estava tossindo. Só que, gente, uma criança normal tosse. Ainda mais ela que tem os probleminhas respiratórios que vocês sabem, então é normal ela tossir. E ela só estava tossindo. E a gente fazendo lavagem nasal, a gente sempre faz, sabe? Então, pra mim, não vi nada demais ela tá tossindo. Mandei ela pra escola na segunda, busquei ela na escola e a tosse continuou. Quando eu peguei ela na escola na segunda-feira, percebi que ela tava bem enjoadinha. A professora falou que ela chorou bastante, só que pra mim era o quê? Voltou pra escola, tá sentida, né? Tá sentindo falta da mãe, do pai, de casa, enfim. Achei que era isso. Ela chegou da escola, deitou aqui, ela mesmo deitou aqui no sofá, tirou um cochilinho. Mas até então, tava tudo bem, né? E aí, quando chegou a hora de dormir, a gente colocou ela no berço, ela dormiu e ela começou a tossir muito mais. Uma tosse muito feia, muito seca, sabe? Um barulho muito feio da tosse dela. E aí eu já coloquei na minha cabeça, assim que a gente acordar de manhã, ela não vai pra escola, a gente vai levar ela no médico. A gente sempre, quando precisa levar ela no médico, quando não é uma urgência, a gente leva de manhãzinha cedo. Porque o hospital que a gente leva ela, do convênio, é praticamente do lado da firma, da empresa que o Rafael trabalha. Então a gente fala, né? Ele deixa a gente lá e vai trabalhar, tá ali do lado, qualquer coisa, né? E aí depois ele traz a gente pra casa. Na minha cabeça a gente iria fazer isso. Só que quando foi 3 horas da manhã, isso de segunda pra terça, eu acordei pra ir no banheiro, né? E senti a respiração dela muito ofegante, uma respiração muito forte, sabe? E aí já me preocupei. Peguei ela no colo, fui pegar ela, ela tava acordada no berço, bem quietinha lá, bem amuadinha. Ela tava acordada e não tinha chorado. Peguei ela no colo, falei, não, filha, você tá acordada? Peguei ela no colo. A hora que eu peguei, ela tava queimando de febre. Tava queimando de febre. Aí eu já chamei o Rafa, falei, a neném não tá legal. Já tinha pensado em levar ela de manhã, né? Só que aí eu me preocupei por conta dessa febre muito alta, essa respiração bem cansadinha, né? Eu tenho muito medo por conta desse problema respiratório dela, que ainda não tem um diagnóstico, né? Porque ela é bebê ainda, então tem que esperar. A médica falou que não pode diagnosticar nada, mas tudo indica que ela tem bronquite, asma, alguma coisa assim, né? Eu tenho, então pode ser que ela tenha também. Enfim. E aí eu fiquei preocupada, falei pra ele, e agora? Ele falou, não, vamos agora no médico. Então, 3 horas da manhã, peguei ela, dei um remedinho, né? Ela tava com quase 40 graus de febre. Dei um remedinho pra ela, troquei a roupa que tava bem suada, sabe? Bem assim, molhada, suou bastante. Me troquei. Nessa hora, gente, eu esqueci que eu tava ruim. Parece que assim, né? A gente foca tanto neles, se preocupa tanto com eles, que a gente esquece que eu esqueci que eu tava ruim naquela hora. Me troquei ela, o Rafa se arrumou, fomos pro hospital. Chegou no hospital, a médica falou, auscultou o pulmão e falou, nossa, ela tá bem chiando não, ela não tava chiando, ela tava bem com o pulmão cheio, né? E vamos fazer o raio-x. Fomos, fez o raio-x, e aí a médica falou, ó, ela tá com o peito bem cheio mesmo, vou passar um antialérgico para tosse, um remedinho para colocar, para ela fazer a inalação, né? Não fazer só com soro, fazer com remedinho também. O remédio era uma vez por dia, na inalação, e a cada 2 horas, inalação só com soro. Muita lavagem nasal, tal, enfim. Viemos para casa. Continuou tendo febre, a gente ia medicando e foi fazendo o que a médica falou pra fazer, né? E aí quando chegou na terça-feira, no finalzinho do dia, gente, ela passou o dia assim, tendo febre, enjoadinha, não queria comer. E aí quando chegou no final do dia da terça-feira, a gente ficou sabendo que algumas pessoas que a gente teve contato aí ao longo da semana tinham testado positivo pra Covid. Na hora, falei, eu tô, com certeza, e a nenê também. O Rafa tava bem, mas aí nisso ele tava voltando do serviço, né? Eu liguei pra ele pra ver se ele conseguia comprar um teste de Covid pra eu e ele fazer, e a neném a gente iria levar no médico de novo.
Aí foi difícil de achar o teste, ele não conseguiu nas farmácias aqui perto, aí minha mãe conseguiu um contato de uma farmácia lá perto da casa dela que entregava aqui, pedimos, fizemos o teste, eu e o Rafa. O dele deu negativo, ele não tá sentindo nada, mas a gente fez por desencargo de consciência mesmo, né? Até por conta do trabalho, né? Ele tá aqui em contato com a gente e leva pra lá, né? Se ele tivesse com o vírus, a gente tava preocupado. Mas graças a Deus dele deu negativo. O que deu positivo foi o meu. Eu já imaginava que iria dar positivo, porque na hora que eu fiquei sabendo que algumas pessoas que a gente teve contato durante a semana tinham testado positivo, eu tinha certeza que eu tava. Porque, pelos meus sintomas mesmo, né? Eu falei, então eu não tô com uma gripe forte. Eu tô com Covid. Fiz o teste e realmente deu positivo. Aí decidimos levar a neném no médico de novo, pra lá ela fazer um teste e pra gente ver em relação à medicação, se continuaria a mesma, se iria mudar, como que a gente ia fazer. E aí o Rafa chegou do serviço, né? Fizemos o teste e tal, jantamos, que a gente falou, vamos preparado, né? Vamos jantar. A nenê não quis comer, tá bem difícil dela comer. E aí fomos no hospital. Na verdade, assim, ó, 5h30 a gente medicou ela em casa porque ela tava com uma febre bem alta, quase 39 graus de novo. Medicamos, e aí quando foi umas 9 e pouquinho da noite, a gente foi pro hospital com ela. E aí chegou no hospital, mediram de novo a temperatura, a febre não tinha baixado, pelo contrário, ela tinha aumentado e a gente tinha medicado em casa, né? Medicaram lá de novo com outro remédio e a gente tinha que esperar, né? Fizemos lá alguns exames, a médica achou que a febre estava realmente bem alta, não passava, e aí ela fez exame do Covid, da H1N1, do vírus que causa a bronquiolite, que mais? Fez um hemograma, exame de sangue, né? Exame de urina e repetimos o raio-x. Nesse meio tempo, esperando o remédio fazer efeito novamente, né? E nada. Gente, não abaixava a temperatura dela. Nada abaixava a temperatura dela. E aí eu bem preocupada, né? Eu super preocupada. E lá dentro do hospital, assim, até a recepção, pode ir quantas pessoas quiser, quantos acompanhantes quiser. A partir do momento que a gente passa com a médica, que a gente entra lá pra dentro, é só uma pessoa. E aí eu falei pro Rafa, né? Vai descansar no carro, que ele iria trabalhar no dia seguinte, né? Falei, vai descansar. Como só pode uma pessoa, eu fico com ela e você vai descansar. Porque senão ele ia ficar sentado lá na recepção, né? E ele fez assim, né? Ele foi lá pro carro descansar e eu fiquei lá com ela. Gente, como foi difícil. Nossa, foi muito difícil. A febre dela não abaixava por nada. Saiu o resultado do exame. Os outros exames deram todos normais. Só o do Covid que deu positivo mesmo, né? O restante, hemograma, exame de urina, o raio-x estava, né? Ela estava com bastante catarro no peito, no pulmão, mas por conta do Covid. O exame de sangue, o restante, tudo normal. Era só mesmo a questão do Covid. E a Yasmin não é vacinada contra o Covid. Nós não vacinamos. E se vocês me perguntarem se eu me arrependi muito de não ter vacinado ela, gente. Me arrependi muito. Enfim, ela foi medicada lá, foi medicada em casa e nada abaixava aquela febre, a febre ia aumentando, chegou a quase 40 graus de febre lá no hospital. E aí o médico falou, a gente vai fazer uma injeção de dipirona na perninha, intramuscular que fala, eu acho, né? Não sei exatamente. Mas vamos dar uma injeção de dipirona para ver se faz o efeito mais rápido. Fizemos, ela tomou a injeção na perninha, chorou muito, 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 porque é bem dolorida, a enfermeira falou. Fez então a injeção e nada de abaixar a febre. E aí começou a fazer compressa fria nela. A compressa que eles fizeram era pegar uma toalha, molhar com água fria e cobrir ela toda com aquela toalha. Eu vou deixar uma foto aqui pra vocês verem de como foi, né, que ela ficou. Ai, gente, partiu meu coração de ver a neném assim, sério. E aí, eram toalha atrás de toalha, porque colocava a toalha nela em questão de 5 minutos, nem isso, a toalha já tava quente, quente, quente. Aí eles trocavam,
Toda hora ia trocando. Gente, eu fiquei toda molhada, encharcada a minha roupa, porque eu tava com ela no colo, né? E aí, toda hora, e ela chorava muito, ela chorou o tempo inteiro. E eles não iriam liberar a gente se a febre dela não abaixasse, né? E aí, nisso, a gente chegou no hospital, eram 9 e pouco da noite, 10 horas mais ou menos. Antes das 10 ainda, a gente chegou no hospital. E aí, a gente foi embora, foi a hora que conseguimos abaixar a febre dela, foi 3 horas da manhã, 3 e pouquinho. A gente ficou esse tempo todo ela com febre, ela tinha sido medicada em casa, foi medicada lá, tomou injeção, fez várias compressas e não estava abaixando a febre. Demorou muito, muito pra gente conseguir abaixar. Foi muito difícil, ela chorou demais, 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 gente. Ela chorou o tempo inteiro lá. Ela tava com muito sono também, então toda hora que ela ia pegar no sono, vinha aquela toalha gelada e ela acordava chorando. Foi muito difícil. Muito difícil essa questão de só poder ficar uma pessoa lá. O Rafa não poderia entrar, né? Não podia, só era uma pessoa ou outra, ou eu ou ele. E aí eu não queria sair de perto dela, então eu fiquei lá o tempo inteiro. Mas foi muito difícil, foi muito difícil. E aí teve até uma hora que o médico teve que vir me acalmar, porque eu tava ficando muito nervosa, chorando, porque eu não sabia mais o que fazer. E eu via que eles lá também meio que tava sem opção, já tinha dado remédio, já tinha dado injeção, já tinha colocado várias e várias compressas e nada de abaixar a temperatura dela. Mas aí quando foi 3 horas da manhã, conseguiram abaixar, né? Ela ficou com 36,7, 36,8, eu acho. E aí eles liberaram a gente veio pra casa. E essa noite, de terça pra quarta, foi muito difícil pra eu dormir. Eu praticamente não dormi, gente. Eu ficava o tempo todo em cima dela, porque ela chegou em casa e a febre voltou. E aquela febre alta, a gente medicou. Era 5 horas da manhã, a gente tava com ela no banheiro, ela dentro da banheira, com água de morna pra fria, né? Não gelada, mas assim, uma água fria, praticamente, né? E ela chorando, nossa, foi muito difícil esses dias. E aí, isso foi na terça, né? De terça pra quarta, aí na quarta ela ficou com febre ainda, e de terça pra quarta a gente chegou em casa 3h30, mais ou menos, da manhã, e aí não consegui dormir, fiquei com ela o tempo todo. Na quarta-feira de manhã ela ainda com febre, e aí o Rafa achou por bem não ir trabalhar, falou com o pessoal lá, né, então ele acabou ficando em casa essa semana, até para não correr o risco dele levar o vírus para lá. Por mais que a gente tenha feito o exame, o teste dele e deu negativo, a gente fica preocupado, né? E eu não tava conseguindo, eu não ia conseguir, do jeito que a neném tava na quarta de manhã, aqui em casa, eu não ia conseguir ficar com ela sozinha. Eu me conheço, eu fico muito assim, sabe? Apavorada. Eu choro muito, então eu pedi pro Rafa ficar. E aí ele ficou em casa essa semana, né? Hoje é sexta-feira. Aí ele ficou quarta, quinta e hoje em casa. Só que ele continua ainda assim trabalhando, né? Tá trabalhando em casa. Ele tem os 2 empregos dele, né? Ele trabalha de segunda a sexta numa empresa que é lá perto do hospital. E ele tem o trabalho que ele faz em casa também, que é a edição dos vídeos que ele faz. Ele é cinegrafista, então ele faz os eventos nos finais de semana e ele também é editor de vídeo. Então ele edita esses vídeos que ele faz, né? Então ele tá aproveitando que ele tá em casa esses dias e tá colocando a edição dos vídeos lá em dia. Inclusive agora ele tá lá em cima trabalhando. E é isso, gente. Queria contar pra vocês como que foi esses dias. Foi bem difícil. Fiquei bem arrependida de não ter vacinado a neném contra o Covid, porque a gente ficou com medo das reações, né? Só que nem eu falei pro Rafa, eu preferia ter cuidado dela com reação da vacina do que ter cuidado dela assim do jeito que ela tava. Foi bem difícil. Mas enfim, tudo serve pra gente aprender alguma coisa. E a gente sempre tomou muito cuidado, mas infelizmente são coisas que acontecem, não tem como a gente prever e a gente faz o possível para prevenir, mas nunca é 100% de certeza que a gente vai estar prevenido, né? E aí eu tive febre só mesmo de sábado para domingo na madrugada e domingo durante o dia, depois não tive mais febre.
E eu só tô com bastante cansaço e eu tava sentindo muita dor de cabeça, mas hoje, graças a Deus, eu não tô sentindo dor de cabeça. O meu cansaço mesmo é quando eu faço algumas coisas, por exemplo, subir a escada. Quando eu chego lá em cima, eu já tô muito cansada. Eu tô ficando de máscara todos esses dias, porque assim, o Rafa tá tendo contato com o vírus, né, diretamente com a neném, mas eu preferi ficar de máscara pra evitar ele ter o contato com duas pessoas infectadas, né? Eu acho que, não sei se faz sentido, né, que ele já tá tendo contato com uma pessoa, mas, nossa, eu tô suando, tá calor. Mas eu preferi ficar de máscara. Ela tá até aqui, ó. Eu tirei mesmo só pra conversar aqui e falar pra vocês como que foi, né? Mas já vou colocar. Hoje é meu último dia de transmissão, né? O médico falou que a transmissão ela é feita durante 7 dias a partir do início dos sintomas. Então, na sexta-feira, como eu falei pra vocês, sexta-feira passada, eu já estava sentindo alguns sintomas ali, né? Já estava tendo alguns sintomas, mas não achei que era o Covid, que era só a garganta, um pouquinho de dor de cabeça, umas coisinhas assim. Mas hoje ainda vou manter a máscara, amanhã eu vou manter a máscara também, né? Por via das dúvidas. E aí no domingo, vida que segue, né? A neném, então, o último dia dela de transmissão é amanhã, porque no sábado, como eu falei pra vocês, ela já tava tossindo um pouquinho, então a febre mesmo começou nela na segunda, né? Só que ela já tava tossindo um pouquinho antes, né? No sábado, então acredito que amanhã seja o último dia dela de transmissão do vírus. Hoje ela tá bem, graças a Deus. Ontem ela não teve febre, que foi quinta-feira, né? Ela passou o dia todinho sem febre. Ela ainda teve febre na quarta-feira de noite, foi a última vez, umas 7 e pouco da noite de quarta-feira, né? Na quinta, que foi ontem, ela passou o dia sem febre. E hoje também, graças a Deus, até o momento ela não teve febre. Agora é mais ou menos 3h30 da tarde e até o momento hoje ela não teve febre, graças a Deus. E ela tá enjoadinha um pouquinho ainda, tá tossindo bastante. Assim, bastante não. Ela também a tosse diminuiu bem. E essa noite ela praticamente não tossiu, dormiu muito bem à noite. O que tá mais agora é um pouquinho ainda de tosse, né? Que a tosse demora um pouquinho pra passar. Ela tá também com bastante catarro, a gente tá fazendo bastante lavagem nasal nela, a inalação continua, não mudou nada. E é isso, gente. A única questão é que ela não tá querendo comer. Ela não quer comer comida. Tá bem difícil dela almoçar e jantar. Ontem eu ainda fiz um bolinho de banana, ela comeu super bem, aquele bolinho saudável que acho que eu já até mostrei aqui pra vocês. E ela não tá querendo comer muito comida, né? Arroz, feijão, carne, ela não tá muito afim. Hoje o que ela almoçou ainda, que ela aceitou um pouco mais, que é sempre assim, né? É o macarrão. Macarrão ela sempre aceita bem, né? Mas esses dias que ela tava ruinzinha, no dia que a gente tava no hospital com ela, nem o leite ela queria, gente. Nossa, foi bem difícil. Nossa, eu fiquei muito abalada. Eu fiquei muito abalada de ver ela daquele jeito, sabe? Eu sei que tem crianças que estão em situações muito piores, só que a gente vê assim, nossa, nosso mundo vai pro chão, sabe? Nossa, eu fiquei muito mal, fiquei muito abalada de ter visto ela assim. Eu saí do hospital chorando, cheguei em casa só chorava, porque eu fiquei muito preocupada, muito mesmo. E assim que ela tiver liberada, eu vou vacinar contra o Covid, como eu falei pra vocês, me arrependi de não ter feito isso antes, né? Mas acontece, a gente pensou bem, né? Falar, não vamos dar por conta das reações da vacina, né? Só que é melhor cuidar da reação da vacina do que cuidar da doença, né, gente? Então, assim que ela estiver liberada, a gente vai dar a vacina pra ela, vai levar ela lá no posto pra ela tomar a vacina do Covid. E é isso, graças a Deus estamos melhorando. Eu agora já tô praticamente, acho que eu já tô uns 90% melhor. Agora é mais essa respiração mesmo, que às vezes fica cansada. Às vezes ainda a garganta dói um pouquinho, mas tô bem melhor, nem se compara. E a neném também já tá bem melhor. Eu acho que ela não está comendo bem, porque eu acredito que ela não esteja sentindo o sabor dos alimentos, né? Eu fiquei 2 dias praticamente sem sentir.
Hoje eu tô sentindo um pouquinho mais o sabor, não tá 100%, mas já tô sentindo um pouquinho mais. O cheiro também tá voltando, né? O olfato tá voltando, tô voltando a sentir cheiro das coisas. E eu acredito que ela esteja nessa fase, né? De não tá sentindo sabor, não tá sentindo o gosto das coisas, por isso que ela não quer comer. Mas é isso, aí ela acabou indo pra escola só na segunda-feira, né? Ficou o restante da semana em casa, semana que vem é carnaval. Ela só vai ter aula na quinta e na sexta da semana que vem. E eu vou mandar ela pra escola na quinta e na sexta, se ela tiver 100%, né? E aí eu vou mandar ela pra escola. O Rafa acabou de sair ali pra atender, que chegou uma encomenda. Eu acho que é meu chinelo, gente. Meu chinelo quebrou ontem. Aí eu pedi no Mercado Livre e ia entregar hoje, né? Tomara que seja, que eu tô usando rasteirinha, ó. E aí não é confortável pra ficar em casa, né? E ele foi lá agora pegar. E é isso, gente. Se a neném tiver bem mesmo, né? Aí eu mando ela pra escola na quinta e na sexta. Eu fiquei bem chateada que hoje foi a primeira... Obrigada. Chegou. Fiquei bem chateada que hoje foi a primeira festinha da escola, foi a festinha, a fantasia, né, por causa do carnaval. E eu já tinha pensado de mandar ela, né, fazer alguma coisinha, arrumar o cabelo, tudo. Só que aí ela não foi, né, infelizmente. A primeira festinha da escola desse ano, ela já não foi. Mas é assim mesmo, faz parte, né, o que importa é ela tá bem. E é isso, gente. Queria mesmo compartilhar com vocês como que estão sendo esses dias. A minha casa tá de pernas pro ar. A minha mãe e minha sogra tá ajudando a gente com comida, porque eu tava tentando mesmo repousar, descansar e aproveitar enquanto a nenê dormia pra eu dormir também, porque foram dias e noites bem difíceis, né? Foram praticamente 2 madrugadas no hospital. Então foi bem difícil, foi bem difícil. Aí minha mãe e minha sogra ajudaram a gente com comida, inclusive tem comida ainda que minha mãe mandou ontem. A gente almoçou, vai jantar e amanhã, se precisar, eu já faço comida, já vou voltando, né, a rotina aos poucos. Preciso muito, muito limpar a minha casa, só que isso não é minha prioridade no momento. O básico o Rafa tá fazendo, que é lavar louça, ele guardou. A pia tava vazia, gente, só que acabou que a gente usou ali algumas coisas pro almoço, né? Minha mãe tinha mandado arroz e feijão e eu tinha uns bifes temperados aqui que eu fui fritando pra gente comer. E fiz um macarrãozinho pra neném, então acabou sujando um pouquinho de louça. E aí eu vou lavar. O Rafa tá lá trabalhando, né? Ele tá se dividindo aí pra cuidar um pouquinho das coisas aqui. Ele dá uma organizada, né? Guarda os brinquedos, lava a louça, como eu falei, guarda a louça, fazendo o básico, né? Só que aí aos poucos eu vou agora voltar, né? Hoje eu ainda tenho comida, se precisar amanhã eu já faço. E amanhã, eu acho que amanhã ainda vai dar essa comida que tem aí, na verdade, acho que dá pra amanhã. E aí, se precisar, já no domingo eu já faço comida. E hoje eu ainda vou lavar um pouquinho de roupa, tá tarde, só que eu precisava lavar roupa. E aí eu já vou lavar um pouquinho, né? Vou fazendo as coisas aos poucos, não vou me esforçar muito, porque eu fico bem cansada. Não sei também se tem alguma coisa a ver com a bronquite que eu tenho, né? Usei bombinha por um tempo na minha vida, hoje eu não preciso, nunca mais, na verdade, precisei. Mas eu vou me cuidar também, né, gente? A minha prioridade é eu e a neném estarmos bem, 100% bem. E aí eu vou fazendo as coisinhas aos poucos, por isso o motivo aí de eu não ter postado vídeo por esses dias no canal. Talvez eu ainda dê mais uma pausa, né? Vou ver. Conforme eu for conseguindo fazer as coisas, eu vou gravando e vou trazendo aqui pra vocês. Pode ser até que os próximos vídeos sejam um pouquinho mais curtos, que eu tô fazendo as coisas bem aos poucos. Vou começar a fazer, na verdade, as coisas bem aos pouquinhos, né? Pra não esforçar muito. E aí, provavelmente faxina mesmo que eu preciso fazer aqui em casa, provavelmente eu vou fazer só daqui uma semana. Vou fazer assim o básico por enquanto, varrer, passar um paninho quando der, né? Porque eu vou esperar a neném ir pra escola, né? Pra eu conseguir realmente limpar. Porque não tem onde eu deixar ela, né? Não posso mandar ela pra minha sogra, não posso mandar ela pra minha mãe, pra elas me ajudarem pra poder limpar aqui, né? E eu não gosto, tipo assim, deixar ela lá em cima enquanto eu limpo aqui embaixo e vice-versa, sabe? Eu gosto de estar com a casa vazia. Não tem ninguém aqui pra limpar.
Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo, queria compartilhar com vocês a nossa experiência aí de como tá sendo esses dias, que não foram dias fáceis, noites fáceis. Muito pelo contrário, foram dias bem complicados, bem difíceis. Pra mim, que sou bem emotiva, tudo eu choro. Eu chorei muito, fiquei muito abalada de ter visto a neném daquele jeito, nunca tinha visto. Ela assim, sabe? Mesmo quando ela ficou internada, que ela tava doentinha, quando ela tinha 7 meses, ela não ficou assim, do jeito que ela ficou esses últimos dias. Mas graças a Deus ela tá... Nossa, tá muito melhor. Nem se compara, parece outra criança. Tá brincando, sabe? E pra mim isso é o que importa. A casa eu limpo depois, a roupa eu lavo depois, quando der. Se não der hoje eu faço amanhã. Depois de amanhã eu quero que fique tudo bem, né? E aos poucos eu vou fazendo o que eu conseguir fazer. O mais importante, estamos melhorando. É isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Foi mais pra conversar com vocês mesmo. E um beijo e até o próximo vídeo.